nosso interior. E eu sei que essa obra não é minha, é do Senhor. Meu espírito está pronto, mas eu sou um pecador, e por isso me entrego em suas mãos. Ser fiel a toda prova, como Ele é para mim. Compromisso que não falha e é cumprido até o fim. Quanto mais ando ao seu lado, mais eu quero ser assim, e por isso me entrego em suas mãos. Eu quero ser fiel e honrar minha palavra, mesmo se cair o céu. Eu quero ser e manter meu juramento. Meu Deus, quero ser fiel. Ser fiel a quem eu amo, à família e ao Senhor, seja em casa, no trabalho ou aonde quer que for. Respeitar a natureza, ser amigo, ser irmão. Ó Senhor, eu me entrego em suas mãos. Eu quero ser fiel e honrar minha palavra, mesmo se cair o céu. Eu quero ser se cair o céu. Eu quero ser fiel e manter meu juramento. Meu Deus, quero ser fiel. Eu quero ser fiel. Em tuas mãos eu sou nenhum valor, barro sou. Sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar. Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nós juntos declaramos isso ao Senhor. Como congregação, louvamos o nome dEle e juntos cantamos. Em tuas
tuas mãos. Louva. Eu sou. É isso que somos, Senhor. Nenhum valor. Quem sou eu, Senhor? Não sou ninguém. Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, crescendo, artesão de mim. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. É isso que nós precisamos. Que o Senhor dê forças a cada um de nós para isso. Amém. Olá, boa noite. Mais uma vez é um privilégio podermos estar aqui hoje na segunda noite, reunidos com você, nossos irmãos da Igreja do Jardim Maria Elmira, em Caçapava, e também reunidos com você, internauta, que nos acompanha na sua telinha do outro lado, para que todos nós juntos pudéssemos aprender mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar com o pastor Mauro Cardoso, que gentilmente atendeu o nosso pedido, né, de participar conosco desses 10 dias de oração. E nós vamos estudar sobre fidelidade aprovada. Então eu convido você, agora, nós vamos cantar o hino inicial desse culto, que é Primeiro Deus, depois nós vamos orar ao Senhor. Fique conosco, compartilhe o nosso link, fale para os seus amigos, convide-os a assistir junto com você, seus familiares, e vamos aprender juntos a mensagem que Deus tem para nós, porque nós estamos estudando esse manual aqui. Primeiro Deus, o fim, preparação para a vitória. Todos nós queremos sair daqui vitoriosos até a eternidade. Então, fique conosco, nos acompanhe, eu te peço, fica conosco. Vamos louvar. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor.
minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pro teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, amantíssimo Pai, nós queremos te agradecer porque nós estamos mais uma vez reunidos em teu nome, aqui na Igreja do Maria Mira e também pelas redes sociais. E hoje nós te pedimos que o Senhor venha abrir a nossa mente para que nós possamos ouvir a tua mensagem através do teu servo, pastor Mauro Cardoso. Abençoa todo o teu povo sobre a face da terra, todos que estão reunidos em teu nome nesse momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar. Olá, povo querido, povo abençoado, uma alegria receber o convite da irmã Rosimeire para estar com vocês mais uma vez nesses 10 dias de oração, buscando a Deus, buscando sabedoria e especialmente durante esses 10 dias, vamos falar aí e também ouvir bastante, aprender bastante a respeito da fidelidade aprovada por Deus. E hoje, nesta noite feliz, eu quero aproveitar e dizer a você que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso projeto e que Deus nos abençoe grandemente. Convido você para termos neste momento uma oração pedindo sabedoria de Deus e dos altos céus para que a gente tenha um momento feliz de aprendizado. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pelo privilégio desses 10 dias de oração em busca do Espírito Santo. De maneira especial, durante esses 10 dias, estamos abordando e recebendo abordagens a respeito da fidelidade aprovada por ti. Esta noite, nós queremos falar sobre João Batista, extrairmos da vida dele lições preciosas para o nosso crescimento espiritual. Abençoa-nos agora, ser com cada participante e usa-nos como instrumento em tuas mãos e que o Espírito Santo tenha autonomia, liberdade para conduzir o nosso pensamento através da sua poderosa influência. É o que nós oramos humildemente, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, queridos. Quando a gente fica pensando a respeito de fidelidade, vem uma pergunta. Quem é que vai estar no céu? A Bíblia diz em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida eterna. Então vem aquela pergunta clássica e básica, né? Quem serão aquelas pessoas cuja fidelidade serão aqueles que definitivamente escolheram a fidelidade a Deus a qualquer custo, inclusive da própria vida. Nós vamos meditar hoje sobre João Batista,
e também a respeito da sua família. E aí nós vamos ver os dilemas que ele teve no caminho que ele teve com Jesus, o caminho da fidelidade, que é a fidelidade aprovada por Deus. A nossa mensagem estará baseada aqui na palavra de Deus, no capítulo 7 de São Lucas, onde Lucas, no verso 23, diz: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E um outro texto muito importante está em Lucas capítulo 7, e o verso 28, onde o evangelista escreveu: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém, olha que interessante, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que João, maior do que ele. Ora, quem disse isso foi Jesus. E esta é uma coisa que a gente tem que perceber, que ela é muito relevante, não é? No capítulo 1 de Lucas, a gente encontra Zacarias e Isabel. Quem eram eles? Ele era um sacerdote, Isabel, sua esposa, e eles tinham um desejo muito ardente em seu coração. Eles já estavam idosos, porém não tinham filhos, e este era o grande desejo que eles tinham em seu coração. Eles viviam na Judéia, e ali na Judéia eles eram definidos como pessoas fiéis e justas, que aguardavam a vinda do Messias como luzes em meio às trevas naqueles dias muito maus. Zacarias, que era sacerdote, ele 2 vezes por ano passava uma semana inteira em Jerusalém, ministrando no templo do Senhor. Um certo dia, ele estava ali diante do altar de ouro, enquanto ele oferecia incenso no lugar santo, com as orações do povo. E de súbito, do nada, de repente, apareceu quem? O anjo, Gabriel. O anjo mensageiro que assiste diante do Senhor. Ele foi enviado direto do trono de Deus. Ele estava ali em pé, do lado direito do altar. Zacarias teve ali um certo sentimento de medo e até mesmo de indignidade. Mas ele não se deu conta de que a presença do anjo à sua direita, à direita do altar, indicava o favor divino, o favor de Deus. Então Gabriel procurou, o anjo, procurou acalmá-lo. Porque Gabriel trazia boas notícias, boas novas. E o detalhe, ser pai não era tudo o que tanto desejava e orava tanto ele quanto sua esposa Isabel. Deus estava agora respondendo às suas orações e respondendo-a com um filho que lhe traria muito prazer e muita alegria. E sabe que Zacarias duvidou, porque ele viu as misericórdias de Deus grandes demais para serem verdadeiras, para serem reais. Ele conhecia a história de Abraão, o pai da fé, que foi pai já na sua idade bem avançada, mas ele olhou sob a perspectiva da fraqueza humana, em vez de crer que Deus é fiel àquilo que ele promete. E você sabe que por sua incredulidade, o sacerdote teve que pagar um certo preço. Ele ficaria mudo até o nascimento do seu filho, João Batista. Quando ele saiu do templo, ele se comunicava com as pessoas através de gestos, de sinais. E assim que João Batista nasceu, aí Zacarias voltou a falar. Aqui nós temos uma lição, que na caminhada rumo à nossa fidelidade a Deus, há momentos que a gente pode ter descrença, e quando necessário, Deus vai repreender-nos por nossa incredulidade. Somos muitas vezes tardios, demorados em aprender e muito prontos a esquecer. Isso é ruim. Mas como um pai de um mensageiro de Deus, Zacarias deveria ser aprovado diante de Deus. Por exemplo, transmitiria ao filho uma profunda e solene impressão de que sagrada demais seria a sua vida. E era essa impressão que deveria acompanhar o seu ministério, o ministério de seu filho João Batista. E por ter duvidado, o pai fora reprovado através da nudez. Ele ficou mudo por um bom tempo, não é? Que exemplos espirituais
de fidelidade nós hoje, que somos pais, estamos deixando para os nossos filhos? Os questionamentos que rebaixam a norma divina à nossa norma? Jamais deveríamos. A incredulidade de que o sangue de Cristo pode nos purificar de todo e qualquer pecado? Ou, quem sabe, a falsa crença, a crença de que Deus fazia milagres apenas lá no passado? Caso nós falhemos, é possível que Deus nos reprove, permitindo alguns testes para percebermos a necessidade de submetermos a nossa vida, a nossa vontade, à vontade da palavra de Deus. Há um segundo ponto aqui. Quando o anjo apareceu para Zacarias, deu a ele as recomendações necessárias para que o menino fosse preparado plenamente para cumprir a sua missão. Então foi dito a ele que o menino João Batista não deveria tomar vinho nunca, ou bebida que fosse fermentada, e que ele seria o que? Cheio do Espírito Santo. Queridos, a missão de João, a maior já confiada a seres humanos, exigiria o que? Disciplina. Ele levaria luz aos homens, imprimindo-lhes a direção aos pensamentos e impressionando-os quanto à santidade e também às exigências divinas da obediência e da defesa da justiça de Deus. E para isso, para toda esta missão, para todo esse encargo, ele deveria ser um templo para a habitação do Espírito Santo. Ou seja, ter uma sã constituição física, uma resistência mental e também espiritual. João deveria reger o apetite e também as paixões e dominar as faculdades para estar tão inabalável ante as circunstâncias ambientais como as rochas e montanhas no deserto. É uma citação do Espírito de Profecia do livro Desejado de Todas as Nações, página 199. A cobiça das riquezas, o amor ao luxo, à ostentação, aos prazeres sensuais, a glutonaria que cercavam João, naquele tempo que ele viveu, levavam a uma degeneração física e também a uma dessensibilização espiritual, e João seria um reformador, e isso não ficaria bem para ele. Portanto, sua vida de abstinência e também simplicidade seria uma repreensão àquelas pessoas do seu tempo que eram adeptas daquele estilo de vida libertino. Sabe, queridos, não foi por pouca coisa que o anjo assistente de Deus deu as instruções claras sobre a temperança. E aqui temos uma outra lição a aprender. Sabe o que é? Nós, como pais ou como filhos, também temos uma missão sagrada. É o nosso dever cuidar do nosso corpo para estarmos sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Escuta, se Deus aparecesse agora em busca de alguém para uma missão como a que ele deu a João Batista, você e seus filhos estariam prontos para receber esta missão? Então, o que Deus está fazendo hoje? Ele está buscando crianças, adolescentes, jovens, idosos também, para se prepararem, para fazerem um trabalho de preparação para o caminho da vinda do Senhor. É isso que diz o profeta Malaquias no seu capítulo 4. E aqui no livro Desejado de Todas as Nações, na página 86, lemos assim: na infância e na juventude, o caráter é extremamente impressionável, ou seja, ele pode ficar impressionado. As impressões ficam ali registradas. Deve-se adquirir, então, o domínio próprio. Exercem-se no círculo familiar. Olha que interessante. Lá na família, ao redor da mesa, influências cujos resultados são o quê? Duradouros. A juventude, portanto, é o tempo da semeadura. Você semeia hoje, lá na frente você colhe. Por isso, precisamos semear sementes de boa qualidade. Aqui em nossa mente, em nosso cérebro, está uma área chamada de sistema límbico.
E dentre as funções desse sistema chamado sistema límbico, está a responsabilidade pelas emoções e também pela memória. Então, os animais irracionais também possuem esse sistema límbico, porém, nós recebemos uma estrutura bem superior à dos animais irracionais. Então, para nós percebermos a voz de Deus, nós precisamos ter no nosso córtex frontal, aqui na nossa mente, que é a sede da razão, da espiritualidade e o freio do comportamento, precisa estar bem irrigado com sangue puro, sangue saudável, proveniente daquilo que nós comemos e daquilo que nós bebemos. Por isso Paulo fala, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e para a glória de Deus. Mas também devemos cuidar, sabe do quê? Daquilo que nós vemos, daquilo que nós tocamos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós cheiramos e daquilo que nós pensamos. Tudo isso causa um impacto no funcionamento do cérebro e também acaba moldando o nosso cérebro, moldando as nossas células nervosas. É de onde vem a nossa capacidade de pensar, decidir, raciocinar e escolher. Então, a individualidade, a autonomia e também a liberdade moral nos foram concedidas por Deus e ninguém pode tolher isso, mas apenas faremos um bom exercício da nossa individualidade, da nossa autonomia, da nossa liberdade moral, se nós formos temperantes. E o que é temperança? Temperança é você usar com cuidado tudo aquilo que é saudável e rejeitar qualquer coisa que lhe faça mal ou prejudique o bom funcionamento do seu organismo como um todo. Porque do contrário nós seremos Maria vai com as outras. Seja levados por crenças, por vícios, por hábitos que são nocivos, que prejudicam a nossa saúde, hábitos esses que a maioria das pessoas tem e nos quais as pessoas dizem, não vejo mal algum em tomar uma cerveja, em tomar uma cachaça, em tomar um chopp, num happy hour. Cuidado! Satanás, ele sabe muito bem da importância que tem a nossa saúde mental e ele procura destruí-la. O inimigo sabe quanto do nosso caráter e da nossa fidelidade a Deus podem ser corrompidos e comprometidos pelos hábitos nocivos, pelos vícios, pelos costumes errôneos. É por isso ele então nos tenta com o quê? Com a intemperança. Seja na comida, na bebida, nas horas de sono, também naquilo que nós temos como entretenimento, até mesmo na sensualidade, a ostentação ou pela busca de prazeres que ofuscam, que tornam a voz de Deus quase que inaudível ou confusa de ser percebida ou entendida. Queridos, uma pergunta: como nos comprometeremos com as coisas do céu e cultivaremos a fidelidade que Deus aprova se, por maus hábitos, o templo do Espírito Santo não estiver pronto e apto para recebê-lo? Então, o cuidado do nosso corpo é muito relevante. Para sermos e termos uma fidelidade aprovada por Deus, nós passamos pelo caminho da temperança. E as instruções divinas dadas aos pais de João Batista, Zacarias e Isabel, servem também àqueles que desejam ter a fidelidade aprovada diante de Deus. Um terceiro aspecto que eu quero salientar com você. Embora João tivesse uma vida simples ali no deserto, ele não era ocioso ante o seu ministério. Muito antes do seu ministério, ele tinha atividades. Ali cercado pelo silêncio da natureza no deserto, ele orava, ele estudava as promessas da palavra de Deus, das profecias, e refletia sobre como alcançar corações tão embrutecidos por engano e opressão e adormecidos em seus pecados. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, ele detalha o contexto político da época em que João Batista viveu o seu ministério, quando ele tinha aproximadamente os seus 30 anos. Este período era o 15º ano do reinado de Tibério César. Pôncio Pilatos, ele era governador da Judéia. O famoso Herodes, ele era o governador da região da Galileia. Ele tinha um irmão chamado Filipe.
Esse Filipe, ele governava a região da Itureia e também de Traconites. E na parte judaica, Anás e Caifás, eles exerciam o sumo sacerdócio. Zacarias, ele era sacerdote. Anás e Caifás eram sumo sacerdotes. E debaixo do domínio de Roma, a Judéia estava às portas de uma revolta. Sabe que um crescente e um intenso desejo da libertação, da imposição, da idolatria, da tirania e da extorsão romana marcavam aquele período tão difícil no qual João Batista cresceu e também Jesus, seu primo, cresceu. Então surgiu um homem vestido numa túnica de pelo de camelo, amarrado na cintura por um cinto de couro, vibrando uma voz poderosa, mas severa e ao mesmo tempo cheia de esperança. Ele dizia: raça de víboras, ou seja, serpentes, cobras peçonhentas, né? E ele dizia: raça de víboras, arrependei-vos. Que ideia é essa de que vocês poderão fugir da ira que se aproxima? E ele fala assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Ele estava falando sobre o quê? Sobre a vinda de Jesus. Sem nenhum eufemismo ou linguagem rebuscada, ou sem nenhuma condescendência com quem quer que fosse. João era destemido, convincente, claro e incisivo. Eram necessários arrependimento, fé, e o resultado disso eram os frutos na vida das pessoas. Sabe, João causou uma comoção nacional. João sacudiu os alicerces daquele dia, do reino romano ali. Muitos achavam que fosse ele o mestre, o Messias prometido. Mas ele sempre fazia o que? Encaminhava todas as honras e glórias, ele dirigia ao mestre que viria. E Jesus veio. E quando João Batista viu Jesus, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João quem batizou Jesus. Que coisa impressionante. João cumpriu a sua missão de advertir as pessoas, de anunciar a vinda do Messias. E ele fez o trabalho dele. Com o advento do Messias, quando Jesus chegou, o que aconteceu? Jesus começou a crescer em popularidade e João começou a decrescer. Houve entre os discípulos uma certa inquietação. Então a popularidade de João começou a esmaecer, a esvair-se. E as multidões agora que afluíam para ouvir João, iam agora para quem? Cercavam Jesus, o Salvador. Os discípulos de João expressaram ciúmes e também descontentamento. Olha só, Satanás, ele usava os seus melhores amigos de João Batista, para que no tempo derradeiro do seu ministério, eles estorvassem a obra do Messias. Herodes Antipas, que era filho de Herodes, o chamado o Grande, fora um dos seus ouvintes. E quando ouviu João Batista, ele sentiu o chamado para o arrependimento. Ele reconheceu o seu estado pecaminoso com uma cunhada dele, chamada Herodias. Até ele tentou se desfazer das cadeias diabólicas que o prendiam. Herodias, essa mulher malvada, impiedosa, ficou irada e ela prendeu cada vez mais esse Herodes, o Grande, às suas armadilhas. E agora, vingativa, ela instigou Herodes a prender João Batista. Aqui no capítulo 7 de Lucas, no verso 20, do verso 18 em diante, né, está aqui uma continuidade do ministério do Batista, do João Batista. E iniciado com o seu batismo pelo primo João. E a partir do verso 18, a gente vê um João aqui diferente. Um João arrancado do seu trabalho ativo, porque agora ele estava por trás das grades, preso. E semana após semana, dentro de uma prisão, triste, abatido, cheio de dúvidas. E os discípulos visitavam João lá na prisão. E eles levavam notícias da popularidade de Jesus e falavam que Jesus isso, Jesus aquilo. E perguntavam por que o Messias, para o qual o caminho não tinha
ali ficado pronto, para o qual abriria o caminho, não o tirava dali? Por que que Jesus não vem tirar você daqui? Você preparou o caminho para ele. Sabe que esses questionamentos seguidos dos discípulos foram todos eles arquitetados e planejados por Satanás para instigar o fiel João Batista. Não confunda João Batista com João Evangelista. João Batista, primo de Jesus, cuja cabeça foi arrancada por Herodes sob a influência de sua mulher Herodias. João Evangelista é o João do Evangelho e é também o João do Apocalipse, tá bom? Não confunda. Então, esse João estava ali agora sendo tentado a colocar-se como uma vítima, como um coitadinho. Então, sabe que do seio da nossa família, aqui mais uma lição para a gente, lá de dentro do nosso lar, da nossa própria família às vezes, ou dentro dos nossos melhores amigos, surgirão pessoas que serão usadas pelo inimigo e muitas vezes nem percebem que estão sendo usadas. Vão ameaçar a nossa fidelidade a Deus. Eles nos instigarão a uma desconfiança, à dúvida e também a uma autocomiseração, a autopiedade. Ai, coitadinha de mim e tal. Isso não é bom. Isso não é saudável, espiritualmente falando. E sabe que João não seria jamais seduzido por dúvidas se essas dúvidas tivessem vindo de outras fontes. Quantas vezes os que se julgam amigos de um homem bom e anseiam mostrar fidelidade para com ele se mostram os mais poderosos inimigos? Quantas vezes, em lugar de lhes fortalecer a fé, de animar, as suas palavras deprimem e desanimam? Desejado de todas as nações, página 215. Sabe, queridos, Satanás, ele vai usar pessoas próximas a você, pessoas a quem você estima, pessoas que você até certo ponto confia bastante. Vamos usá-las para tentar você sentir essa autopiedade e até mesmo abandonar a fé, em vez de olhar para Jesus e confiar em sua soberania. É o que Paulo fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Uma quarta coisa importante, um quarto aspecto do ministério do Batista. Embora tivesse trabalhado fielmente, da mesma forma que seus discípulos, João não compreendia qual era a natureza do reino de Cristo. Está no livro Desejado de Todas as Nações, página 215. Quando os discípulos de João reclamaram que o Messias prometido não tomava o trono de Davi e nem exigia a sua autoridade de rei, João ficou confuso, ficou ali meio perturbado, preocupado. Ele repetia ao povo que a profecia de Isaías se cumpriria em breve. Ele pregou que o Messias iria abater o orgulho dos opressores e Jesus parecia não cumprir o que havia prometido. E ali, abatido e torturado por demônios, João pediu que os seus discípulos fossem até Jesus. Da afirmação cheia de convicção que ele falou na ocasião do batismo de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João agora queria saber se Cristo realmente era o que havia de vir ou se eles deveriam esperar por outra pessoa. Aonde chega um ser humano? E nós estamos falando de quem? De João Batista. E Jesus falou de que nenhum daqueles que nasceram entre mulheres era tão grande quanto ele, mas o menor no reino dos céus ainda era maior. Sabe, assim que Jesus recebeu esta caravana, os discípulos de João, Jesus não respondeu nada para eles de imediato. Eles chegaram com a pergunta. Algumas vezes Deus não vai responder tudo o que você perguntar, mas ele vai te mostrar, ele vai te apresentar o que é a verdadeira essência do reino de Deus. E os discípulos de João ficaram ali o dia todo acompanhando Jesus. Ficaram surpresos, como que de boca aberta, porque naquele silêncio que eles estavam, eles viram enfermos, pessoas aflitas, pessoas que eram cegas, pessoas que eram mudas, pessoas que eram surdas, pessoas que eram paralíticas, pessoas que eram possessas, sendo curadas. E o povo sendo ensinado e revigorado com as novas da vida eterna. Afinal do dia, o que Jesus falou? Voltem para João e anunciem para ele o que vocês viram e ouviram. Está em Lucas 7,
e o verso 22. Então, ao ouvir aquele relato, João finalmente compreendeu que as obras não apenas comprovam que Jesus era o Messias, como também mostravam a forma como o reino de Jesus estava sendo estabelecido. Não com armas, não com subversão de tronos, mas falando ao coração dos homens por uma vida de misericórdia e também de sacrifício. Que coisa impressionante. Sabe que João também compreendeu que a missão do Salvador, que a missão cumprida com amor abnegado, despertaria ódio e condenação. E como precursor de Jesus, ele estava apenas bebendo parte, um gole apenas, do cálice que Jesus mesmo beberia inteiro, quando ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. João também compreendeu as palavras do Salvador, quando ele disse: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, como uma repreensão suave, branda da parte de Jesus. Então, vendo claramente a natureza da missão de Jesus, João aceitou o seu papel e entregou-se a Deus para a vida e para a morte, segundo melhor conviesse aos interesses da causa que ele amava. Logo que os mensageiros, então, de João partiram, Jesus falou ali para o povo a respeito dele, cheio de simpatia por aquele fiel servo que estava preso. Jesus deixou claro que sua fidelidade fora aprovada. Não definitivamente. João era como os rabis, aquelas canas que eram trêmulas, que os rodeavam e que se agitavam a qualquer pequena brisa de aprovação ou de preconceito popular. Os rabis, eles não tinham firmeza, mas João tinha. João tinha firmeza. Então, João não teve medo, mas demonstrou sua fidelidade a Deus e também aos seus princípios. E a todos João falou com franqueza, fora firme como uma rocha. Lucas 7, 28 diz: e eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. E aqui a nossa última lição, algumas perguntas. Será que a nossa fidelidade vai ser aprovada? Compreendemos realmente a natureza do reino de Deus quando nós enfrentamos aflições por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor à verdade? Será que nós compreendemos os propósitos que Deus pode colocar em nossas dores para nos aperfeiçoar, para irmos ao céu? Será que nós compreendemos que nosso lar não é aqui? Compreendemos que a nossa recompensa está lá na frente? O melhor ainda está por vir? Os valdenses, eles viviam num vale chamado de Pragelas, lá na Itália. Os cidadãos fiéis a Deus, eles eram chamados amigos de Deus pela bondade deles, pela simplicidade que eles tinham, pelos bons costumes e por suas conversas sábias. Eles tinham hábitos muito simples, porém saudáveis. Eles não acumulavam riquezas e comiam daquilo que eles mesmos plantavam. Os seus mestres trabalhavam como tecelões ou como sapateiros, mas também estudavam e ensinavam aos outros as escrituras sagradas. Alguns desses valdenses viajavam entre as igrejas, ajudando pessoas doentes, ensinando e encorajando os membros com pouco acesso à escola e também aos livros. Pela lealdade dos valdenses e fidelidade a Deus e desobediência, claro, às leis romanas, os valdenses eram perseguidos pelos papas antigos. Muitos deles foram punidos com instrumentos de tortura. Outros deles morreram à espada ou à fogueira e até mesmo pelo frio que congelava. Mas tinha um detalhe: eles não tinham medo do sofrimento e nem da morte. E eles aumentavam, eles cresciam em número.
no ano de 1400, a perseguição aos valdenses foi tão forte, tão intensificada. E fazia pouco tempo que os soldados haviam invadido o vale de Pragelas e matado adultos e crianças de maneira covarde, de maneira cruel. Era véspera de Natal e a neve bloqueava as passagens entre as montanhas que escoavam e cercavam o vale. Mas os valdenses, eles vinham como uma turma animada. E quando eles viram uma tropa de soldados armados que caminhavam em direção a eles. E às pressas, o que os pais fizeram? Tomaram as criancinhas. Os jovens carregaram os idosos e também os doentes. E todos fugiram para as montanhas. E os soldados seguiam os passos deixados ali na neve e conseguiu alcançá-los, matando os mais fracos. E quando escureceu, os soldados voltaram à cidade, passando a noite inteira naquelas casas vazias. E enquanto isso acontecia, os fiéis continuavam a caminhar naquela nevasca, preso ali naquele vale, que é chamado Vale de San Martino, onde acamparam lá em cima no topo do monte, no cume da montanha. E essa montanha posteriormente chamou-se albergue ou refúgio, em memória do que ocorreu ali. Famintos, cansados, neve ao redor. A neve não é brincadeira, a gente vê neve só na fotografia. Se você um dia for para a neve, você vai ver o que é. Eu já estive na neve. É muito, muito difícil. E ali, o sofrimento deles não tinha como ser explicados ou exprimidos, expressos. E quando amanheceu, o espetáculo era comovente, queridos. Alguns, por conta do frio, haviam perdido as mãos e os pés, congelados. Outros estavam ali mortos, sem vida, jazindo ali na neve por conta do frio. A história conta que mais de 50 crianças haviam morrido de frio, algumas deitadas no gelo, descalças, outras envolvidas nos braços congelados das mães que também haviam morrido. Queridos, que Deus nos dê esta coragem, desta fidelidade a toda prova, que nós sejamos fiéis e firmes como as montanhas e rochas, como João Batista foi, como foram também os valdenses e tantos outros mártires da nossa história. Que nós estejamos prontos para morrer, caso seja necessário, para finalmente ouvir do Senhor: venha, meu servo, venha, meu servo fiel, você foi aprovado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e dê a coragem necessária para ser fiel. Um grande abraço e que Deus nos abençoe a todos. Amém. Quando andamos pela vida sem destino ou direção, quando faltam os amigos, autoestima e emoção, Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz e quer de volta nosso abraço. Deus não se cansa de amar, Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, mas a alma quer
para curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus 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 comprou-nos com seu sangue, Deus conhece nossa dor. Se esse mundo nos maltrata, em seus braços há amor. Sua graça é infinita, nele está a salvação. Se são grandes nossas quedas, bem maior é seu perdão. Cristo é nossa esperança, numa cruz por nós morreu, pra ter sempre ao seu lado quem um dia se perdeu. Ele o ama pessoalmente, é o Cordeiro de Deus. Se ele tira os pecados do mundo, ele vai tirar os seus. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, passa a alma quebrada, pra curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa